Jesus. Amém, amém. Você está preparado? Está preparado? Glória a Deus. Então, tudo começa, eu vou fazer uma introdução com você, é o seguinte, tudo começa com Deus criando o homem. Deus criou o homem para quê? Deus criou o homem para quê? Preste muita atenção nisso. Deus criou o homem porque queria compartilhar da sua vida com o homem. Isso é um fato, todos nós sabemos disso. Deus já vivia um estilo de vida e queria compartilhar isso com o homem. Mas ao nível da terra, existia alguns problemas. Deus então cria o homem. Primeiro, o único lugar no universo onde a autoridade de Deus era questionada era na terra. Por quê? Porque o diabo, Lúcifer, havia sido rejeitado do céu. E a Bíblia diz que Isaías 14, Ezequiel 27, que ele foi jogado por terra. E o que destruiu a terra do verso 1 de Gênesis, que Deus criou a terra, e depois do verso 2 diz que a terra estava sem forma e vazia, foi a queda de Lúcifer que destruiu a terra. Então, quando Deus reconstrói a terra, a partir do verso 3, haja luz e houve luz, e Ele faz separações, e Ele cria a vegetação, cria os animais marinhos, cria os répteis, e até chegar ao ápice da criação, que era o homem. Porque Deus criou o homem e colocou no lugar onde o diabo estava. Porque havia um problema. O problema era o único lugar no universo onde a autoridade de Deus era questionada. Deus criou um homem então para resolver um problema também. Qual que era o problema? Vencer o diabo. Quem é que vai vencer o diabo? Quem é que vai vencer? Apocalipse capítulo 12, verso 11, agora todos nós temos que abrir, aleluia, você não vai perder o costume de abrir a palavra. Apocalipse capítulo 12, verso 11, e aí eu vou ter que aguardar você abrir para você acompanhar. Dá uma olhada do seu lado, vê se tem alguém quieto, sem Bíblia, e você não encosta nele não, mas fala, lê aqui meu querido. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quem é que vai vencer o diabo? É a igreja. Diga, é a igreja. Quem é que vai vencer o diabo? Vou perguntar de novo que eu estou achando fraco. Quem é que vai vencer o diabo? A palavra está dizendo, eles o venceram pela palavra do testemunho que deram. Somos nós que vamos vencer. Então, Deus criou o homem para resolver também um problema. Qual é o problema? Vencer o diabo. Vencer o diabo. Deus cria o homem então e coloca no jardim do Éden um ambiente perfeito. Perfeito. Preste atenção no que eu vou te dizer. O Éden era perfeito. O homem era completo, não era perfeito, completo. Mas preste atenção, o Éden é a Nova Jerusalém. Tudo bem que ela agora é mais moderna, é uma cidade, aqui é um jardim. Mas é a mesma coisa. A cidade santa é uma restauração do Éden. No Éden tinha o homem. Na Nova Jerusalém vai ter o quê? O homem. No Éden tinha uma árvore. Na Nova Jerusalém também tem uma árvore. No Éden tinha rios. Lá na Nova Jerusalém também terá rios. No Éden a Bíblia diz que ele era cheio de pedras preciosas, de ouro. E lá a Bíblia diz que o pó da cidade vai ser de ouro. As irmãs vai poder juntar pó e fazer um brinco. Nem vai ter valor, né? Brinco de ouro. Por quê? Porque é a mesma coisa. Entende o que eu estou dizendo? O que tem no Éden, tem na cidade santa. Se você pegasse a história e fizesse uma página e você virasse, você ia encontrar o Éden com a cidade santa, porque o propósito de Deus é o mesmo. O propósito de Deus é restaurar o homem do Éden na cidade santa. Está me entendendo até aqui? Então Deus criou o homem e colocou no Éden. E deu para ele uma autoridade. Deus falou para ele, eu vou te dar toda a autoridade agora.
A autoridade é sua, você vai governar sobre tudo. É lógico que não tinha homem, era só ele e a mulher. Deu autoridade sobre os animais, mas deu para ele uma ordem. Qual foi a ordem? Crescei e multiplicai. Por quê? Porque o propósito de Deus não era ter o homem. O propósito de Deus era ter a igreja. Esse era o propósito. Era ter um povo que pudesse expressar a Deus na terra. A vida que Deus vivia no céu, Deus queria que o homem vivesse. Mas ele não poderia viver só ele e a mulher. Por que que não poderia? Porque, preste atenção, um casal é um casal. Mas um casal, quando tem um filho, é uma família. Deus escolheu viver em 2 ou em 3? Pai, Filho e Espírito Santo. Então precisava que ele crescesse e multiplicasse, para manifestar a mesma vida de Deus. A igreja hoje manifesta a vida de Deus. Entende isso? Nós somos igreja, para manifestar a vida de Deus. É muito triste não poder abraçar os irmãos. É muito triste. Os irmãos vêm me cumprimentar, cumprimentou pelo pé. Paz do Senhor. É muito ruim isso. Por causa de um vírus tão minúsculo, né? Estou desfazendo do vírus, né, coitado? Glória a Deus. Diz que o sujeito estava tomando café na panificadora, entrou 2 com máscara. Todo mundo ficou louco. Eles falaram, não, é um assalto. Aí ficou todo mundo em paz. Propósito, então, é ter a igreja. Propósito era ter a igreja. Deus colocou o homem no jardim com um propósito, para ele crescer, multiplicar e expressar. Acontece que Deus deu a ele autoridade. Diga autoridade. Deu a ele a autoridade. Essa autoridade foi dada a Adão. Entende? Aí o que acontece? Quando o diabo, na serpente, você sabe que animais podem ficar possessos. Cachorro pode ficar possesso. Sabia disso? Você nunca encontrou um cachorro possesso? Eu já. Já encontrei cachorro na rua possesso. E eu falava, sai! E ele vinha. E o olho dele estava vermelho. E ele babava. Não era raiva, era mais que raiva. Entendeu? Era possessão mesmo. Cachorro pode ficar possesso. Por que eu estou te dizendo isso? Porque os porcos ficaram possessos. Ficou ou não ficaram? Ficaram. Os demônios pediram para entrar na manada de porcos. E aqui no Éden, a serpente está possessa. Coitada da serpente. Serpente tem direito de viver como todo mundo. Nós que entramos no habitat dela, né? Entende? Mas ela tem o direito. Mas lá ela estava possessa. Porque cobra fala. Fala? Não. Mula, cavalo fala. Mas falou. Falou ou não falou na Bíblia? Uma mula falou. É perigoso você encontrar um dia um cachorro que vai falar com você. Possesso. Pensa, você está andando na rua, encontra com um cachorro e fala, para aí. Se um cachorro falar com você, ele está possesso. Eu sei que você está rindo, achando que é uma piada. Não é. A serpente falou, na Bíblia a mula falou. É perigoso você encontrar um bicho aí possesso uma hora e ele falar com você. Entende? Então, qual que era o objetivo? Era expressar a Deus. Ele recebeu autoridade. Mas acontece que quando a serpente chegou, a serpente gerou nele, Adão e Eva, o quê? Desconfiança. Você pode falar bem forte comigo? Diga desconfiança. Esta é a estratégia do diabo até hoje. Quando o diabo quer estragar um relacionamento, o que é que ele faz? Gera o quê? Desconfiança. Quando o diabo quer tirar você de uma igreja, o que é que ele faz com você? Gera o quê? Desconfiança. Quando o diabo quer que você saia de uma empresa, o que é que o diabo faz? Gera em você desconfiança. Quando tem desconfiança, o relacionamento acabou. Entende o que eu estou dizendo? Deus chegou para Adão e falou, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas de uma você não come, se comer, vai morrer. O diabo chegou e falou, o que que Deus falou? Ele repetiu. E aí, a serpente falou, mentira. Conversa. É porque Deus, se você comer,
você vai ter coisas que ele não quer te dar. Ele está te escondendo. Que é engraçado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que o diabo falou para Adão e Eva? Se você comer, você vai ser semelhante a Deus. Ele já era. A questão é essa. O diabo sempre quer incitar eu e você a sermos o que nós já somos. Está me entendendo? E aí, por causa disso, Adão optou por comer. Adão e Eva comeram. E uma vez que eles comeram, eles perderam o que de mais precioso eles tinham: a glória de Deus. Perderam a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A presença de Deus. A presença de Deus foi retirada deles. Eles continuaram no mesmo lugar, mas não tinham acesso agora à presença de Deus. Mas algo mais aconteceu. Deus deu a eles a autoridade. O que eles perderam? A autoridade. A Bíblia diz em Romanos 6,16, não precisa ler, que se você oferece a alguém como servo, você se torna servo dele. Adão se ofereceu a serpente como servo, se tornou o quê? Servo da serpente. A autoridade que era do homem foi entregue agora às mãos do diabo. Então, preste atenção, o mundo é do diabo? O mundo é do diabo? Pensa bem. O mundo é do diabo? É ou não? Não. O diabo é um usurpador dele. Quem é o príncipe desse mundo? É o diabo? Sim. Mas ele é dono? Não. Está me entendendo? Por que ele não é dono? Porque dono é Deus. Mas aí, quem entregou a autoridade do mundo para o diabo? Foi Deus ou foi Adão? Foi Adão. Adão entregou. Agora preste atenção. De Adão até hoje, quem domina esse mundo? O diabo. Então, que você está vendo isso aqui? Obrigado, irmão. Na hora certinha. Foi top. Gostei demais. Daquela outra hora você prepara. O que eu estava falando agora? Então, até agora, quem domina esse mundo? É o diabo. Então, Jesus, na hora de orar, ensinar a orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso encerra como? Faça na terra a tua vontade, como ela é feita onde? Então, a vontade de Deus é feita aqui? Não. É da vontade de Deus o coronavírus? Não. É da vontade de Deus a dengue? É da vontade de Deus o chikungunya? É da vontade de Deus H1N1? Não. Peste que teve lá na Europa, como é que chama? Peste negra. Nada disso é a vontade de Deus. É vontade de Deus o câncer? Não. É vontade de Deus a doença? Não. Então nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita num tempo onde quem domina é o diabo. Os irmãos estão me entendendo até aqui? A terra é de quem? De Deus. Mas quem está dominando ela? O diabo. Mas nós estamos aqui, nós somos o quê? Sal da terra. Nós somos luz do mundo. Enquanto nós estivermos aqui, o diabo não domina totalmente. Por quê? Porque tem vencedores aqui neste lugar. Amém ou não? Você pode dar um amém mais forte? Amém. Aleluia. Quando Adão entrega autoridade para o diabo, uma promessa é estabelecida. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que ele estava dizendo? Ele estava profetizando. Quando o homem cai, ele mata um animal e veste, dizendo: eu vou entregar meu filho, para que de novo eu possa dar a você a autoridade que lhe foi roubada. Amém até aqui? Deus criou o homem com um propósito. O único lugar na terra onde a autoridade de Deus era questionada era na terra. Deus criou o homem então para vencer o diabo. Em Apocalipse, quem vai vencer é a igreja. Acontece que o homem entrega essa autoridade para o diabo.
E o diabo agora tem autoridade na terra. Não foi Deus que deu, foi o diabo que deu. O propósito era que o homem fosse, multiplicasse e então manifestasse a glória de Deus na terra. Até aqui. Tá bom. Todo o desenrolar da história vem acontecendo para chegar no ápice onde Jesus pudesse vir. Nós chamamos de encarnação de Deus. Deus se encarnou e veio até nós. Por quê? Porque nenhum homem poderia pagar o preço. Qual foi a consequência de Adão e Eva? Ele falou: o salário do pecado é o quê? A morte. Adão morreu? Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Hoje todo ser humano é morto sem Deus. Efésios 2 diz: estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Ele nos deu vida. Todos os homens estão mortos, só aqueles que olham para a serpente de bronze, só aqueles que creem na cruz, que podem ter vida novamente. Você creu, por isso você está vivo diante do Senhor. Então Deus planejou tudo. Preste atenção no que eu vou te dizer. De Gênesis até Jesus, o diabo tem tentado matar, pensando que era a promessa. Este te ferirá a cabeça e ela te ferirá o calcanhar. Você vai vir da descendência da mulher. Jesus virá da descendência da mulher. Quando nasceram os primeiros filhos de Adão e Eva depois do pecado, quais foram? Caim e Abel. Quando o diabo olhou para Abel, falou: é ele. É ele. Entrou em Caim e fez o quê? Matou Abel. Matou Abel. Mas olha lá em Êxodo. Olha em Êxodo. Quando o povo está no Egito. E aí, o que acontece ali no nascimento de Moisés? Eles querem matar todas as crianças. Por quê? Querem matar para que não nasça o Messias. Quando a estrela chamou os reis magos, e eles foram rumo a Belém, e aí erraram o caminho, deixaram a estrela, e foram para Jerusalém, procurando o nascimento do Messias. Herodes mandou matar, quando eles foram para Jerusalém, porque para Belém, eles não sabiam como achar o caminho, foram atrás dos estudiosos da Bíblia, que é a coisa mais triste que tem. Porque acharam os estudiosos da Bíblia, eles olharam na palavra e disseram: ele não vai nascer em Jerusalém, vai nascer em Belém. Os reis magos foram e eles ficaram. Eles só tinham conhecimento, mas não tinham paixão pelo nascimento do Filho de Deus. Entende isso? Eles saíram e foram. Só que Herodes disse: vocês voltam e contam para mim. E eles não voltaram. Herodes fez o cálculo, mais ou menos 2 anos, para eles irem e voltarem, tudo certinho. Mandou matar as crianças até 2 anos. Por quê? Porque o diabo está querendo matar quem? O Filho de Deus. Até Jesus. Em Jesus se cumpre a promessa. E Jesus então vem para ser morto. Agora, deixa eu falar algo para você. No Velho Testamento, Deus morava no meio do povo, através do tabernáculo. O tabernáculo era a casa de Deus. Era uma casa imperfeita. Era um símbolo. Deus estava ali, na arca da aliança. Vivia no meio do povo. Mas era uma maneira difícil. Não dava certo. Tinha o sacrifício. Tinha que fazer o sacrifício todo ano. Sacrifício de manhã e à tarde. Todos iam a Jerusalém para sacrificar para perdão do seu pecado, mas não conseguiam voltar para Deus. O que acontece então? Deus precisava de uma forma adequada para estar no nosso meio, e Ele veio em carne. João 12 diz o seguinte: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produz muito fruto. Calma aí, como que o Senhor poderia estar no nosso meio? Ele veio e como humano ia ter um tempo de vida. Não dava para ficar aqui assim. Então ele vem, ele encarna, vive entre nós e morre. Quando ele morre, ele falou em João o seguinte: convém que eu vá e que o Espírito venha. Em carne ele não poderia estar conosco. Eu sei que muita gente fala: meu Deus, os apóstolos foram privilegiados, porque andaram com Jesus, do lado de Jesus. Mais privilegiado sou eu e você,
Nós não andamos com Jesus do lado, nós andamos com Jesus dentro de nós. Está me entendendo a diferença? Eu vou falar algo para você, você nunca vai estar mais perto de Jesus do que você está hoje. É impossível. Não tem como você estar mais perto de Jesus do que você está hoje. Nem no céu. Porque Jesus já mora dentro de você. Isso é poderoso. Agora, como que isso acontece? Acontece na cruz. A cruz foi um liquidificador. A Bíblia diz que ele foi triturado, moído pelo nosso pecado. Entende? E aí o que acontece? Por que ele é triturado e moído? Porque ele não pode entrar dentro de nós em forma humana. Ele tem que entrar dentro de nós em forma de água. Água da vida. Então só na cruz ele poderia ser moído, triturado. E foi o que aconteceu. Então em Cristo aconteceu um fato. Ele virou uma forma agora adequada para estar dentro de nós. No Espírito Santo, em Atos, o Espírito Santo desceu e entrou dentro da igreja, e todos foram batizados no Espírito, e se encheram da presença do Senhor, e hoje todos que nascem de novo, pode ter Jesus não do lado, mas dentro de si. Isso é poderoso. Você não é uma pessoa normal, você é uma pessoa cheia da divindade dentro de você. Isso é poderoso. Você compreende isso? Quando as pessoas começarem a ter medo do coronavírus lá, você tem que ser boca de Deus, porque Deus mora dentro de você. Não é o espírito de medo que tem que te atormentar, não. Você passa fé para os outros. Para de ficar divulgando caos. Divulga a fé no seu Instagram. Divulga a fé no seu WhatsApp. Para de divulgar tormento, coisa ruim. Entende o que eu estou dizendo? Desde quando saiu a notícia do coronavírus, eu estou combatendo esse negócio. E o povo fala, vai morrer, todo mundo fala, vai nada. E o vírus vai matar, fala, vai matar nada. Cancelaram a aula, eu mandei vou falar o nome do governante, não, mas mandei direto para ele, falei, desnecessário. Era todo mundo estudando, aprendendo, tendo conhecimento. Necessidade nenhuma de cancelar a aula. Nenhuma. Entende? Combato tudo. Nada. Que vai cancelar o culto? Cancelar nada. Nós somos o povo de Deus. Onde reúne tem só poder de Deus. Se você chegar a pegar o corona, vai ser um coronazinho. Pequenininho. Nem vai ver. Diga aleluia. Então hoje o Senhor veio, morreu na cruz, e agora ele tem uma forma, mas na cruz ele resolveu 2 problemas. Quantos problemas? Calma aí, 2 problemas. Primeiro era o problema do pecado, segundo era o problema do diabo. Calma aí, na cruz ele resolve o problema do pecado como? Levando na cruz todos os meus pecados, do passado, do presente e do futuro. Tudo foi cravado lá na cruz. Você não precisa ter problema com o pecado mais, porque Deus não tem problema com o pecado. Se você pecar, diz a Bíblia que tem um representante que chega diante de Deus, o seu nome é Jesus, ele é o nosso advogado, e ele chega lá e fala, não é o Mauro que está chegando, não, eu estou chegando no lugar dele. Ele errou, mas eu sou santo. Acabou. Não tem acusação para o Mauro mais, porque é Jesus que chega no meu lugar. Está me entendendo? Quando você erra, não estou dizendo para você errar, mas se por acaso você errar, eu quero dizer, quem chega diante do Pai não é você, é Cristo Jesus no seu lugar. Ele resolveu na cruz o problema do pecado, mas não só do pecado, resolveu também o problema do diabo. Ele pisou na cabeça da serpente lá na cruz. Aí você fala, pastor, mas por que tudo não está resolvido? Não está resolvido porque Deus não pode ir contra a sua justiça. Tem que ter o momento da autoridade ser devolvida. Entende o que eu estou dizendo? E aí que nós entramos em Apocalipse, depois dessa introdução. Quem entendeu até aqui, diga aleluia. Pega a sua Bíblia em Atos 1, verso 9. Vou terminar no horário, pode ficar em paz. Nenhum corona vai te pegar em nome de Jesus. Mas você pode pegar uma carona para casa. Atos capítulo 1, verso 9.
Quantos acharam? Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Preste atenção agora. Todo o livro de Apocalipse, ele está do capítulo 1 até o capítulo 11 em sequência. Capítulo 1 até o capítulo 11 está em sequência. Todo o livro de Apocalipse está descrito em 11 capítulos. Pastor, e o restante até o 22? É só reprise, detalhes. Mas tudo termina, toda a história, nos 11 capítulos. Preste atenção. Tudo começa em Cristo até Cristo. O que eu disse? Tudo começa em Cristo até Cristo. Da sua ascensão até a sua volta. Todo o texto de Apocalipse é da sua ascensão até a sua volta. Então, tudo que nós vamos ver é o período da igreja. Período que nós estamos vivendo. Então, no capítulo 1, você tem João tendo uma visão de Jesus glorificado, depois da sua ascensão, Jesus glorificado, e ele vê Jesus então como olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, o seu cabelo é branco como a alva lã, entende? E aí então ele passa no meio dos candeeiros, os candeeiros ali é a igreja, está escrito, eu não vou ler com você, mas está escrito, e aí como ele passa no meio dos candeeiros, ele diz: escreve, João, carta às 7 igrejas. E ele então escreve 7 cartas, que são 7 igrejas proféticas. Não tinha só 7 igrejas, eram 7 igrejas proféticas. 3 delas não existem mais, mas 4 delas falam da volta de Jesus. Essas igrejas estão presentes hoje no nosso meio, entende? Mas aí, capítulo 2 e capítulo 3, são as cartas às igrejas, é uma visão da terra. João está tendo uma visão da terra. O Senhor está dando para ele uma visão das igrejas que estão aqui. Mas no capítulo 4, a visão muda. No capítulo 4, a visão muda. Pega a sua Bíblia aí, capítulo 4, verso 1. Aí muda a visão. A visão não é mais na terra. A visão agora é no céu. Olha o que o texto diz. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para cá. A voz era onde? No céu. João estava tendo uma visão da terra, agora ele vai para o céu, e a visão que ele tem agora é do céu. Agora preste atenção, a visão é celestial. Ele vê alguém sentado no trono, ele vê Deus, mas não ousa dizer o nome. Tem alguém assentado no trono. Em cima tem um arco-íris, que é o símbolo da aliança. Ao redor dele tem 24 anciãos, que governam o universo. Diante dele tem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Embaixo tem um mar vítrico. Não é mar de vidro, é vidro derretido. É um mar de fogo. E todo mundo que chega diante de Deus tem que ser fogo também. Pergunta ao seu vizinho: você é fogo, irmão? À sua volta tem 4 seres viventes. Eles têm rostos de leão, de águia, de homem e de boi. Eles têm olhos por dentro e por fora e ao redor, e olhos para todo lado. É um sistema de segurança no céu. Na mão direita de quem está sentado no trono tem um livro. Preste atenção agora. Um livro selado com 7 selos. Preste atenção. Volta lá em Adão. Deus deu para Adão o quê? A autoridade. Adão pegou a autoridade e deu para quem? Para o diabo. E a autoridade agora está na mão de quem? De quem está sentado no trono. Esse livro tem toda a história escrita nas mãos de Deus. Só que ele está selado com 7 selos.
7 selos. A Bíblia diz no capítulo 5, que João olhou e alguém disse, me parece que um anjo, não me recordo agora, quem é digno de abrir o livro e desatar o selo? E ninguém se pronunciava para abrir. E ele então começou a chorar, porque não tinha ninguém digno de abrir. Quando ele olhou então, um ancião disse para ele: João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E ele ficou alegre. Quando ele olhou, ele viu um cordeiro. Preste atenção, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos 40 dias, em Atos ele subiu, e agora ele está chegando no capítulo 5, no céu, e João está tendo a visão de Jesus chegando diante de Deus, para pegar o livro, a autoridade que foi roubada lá no Éden. E ele chega diante de Deus agora, e ele é digno, ele é o cordeiro e ele é o leão, para abrir o livro. Então ele vai pegar o livro e vai abrir os seus selos. São quantos selos? Os selos você sabe. São 7 selos, e eu vou ver só 4 com você aqui. Pega a sua Bíblia rapidinho. Só 4, nós vamos encerrar. Capítulo 6, verso 1. Achou na Bíblia? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e eles saíam vencendo e para vencer. Muitos dizem que esse cavalo branco com cavaleiro é a pregação do Evangelho. Mas é muito estranho. Sabe por que é estranho? Porque os 4 cavalos, os 3 são ruins. Não dá para colocar um bom no meio de 3 ruins. O grupo é tudo ruim. Então não pode ser a pregação do Evangelho. Não pode ser Jesus. Esse cavaleiro, ele tem um arco, mas não tem flecha. Isso aponta para o falso ensino do Evangelho. Então, desde que Jesus foi ao céu, esses 4 cavaleiros vão correr na terra até a sua volta. Tudo que eu vou falar aqui para você vai acontecer de Jesus a Jesus. Está acontecendo hoje. Desde quando Jesus foi assunto aos céus, nós temos falso ensino. O que diz João 10:10? O que diz João 10:10? O ladrão vem somente para matar. Dá conta de falar isso? Diga: o ladrão vem somente. Quem é o ladrão? É o falso ensino. Todo mundo acha que é o diabo. É também. Mas é o falso ensino. O que rouba de você? É o falso ensino. É você achar que Deus está irado com você, que Deus está bravo com você, que Deus está lá no céu com a bengala pontuda esperando você chegar para dar uma enfiada em você. Entende? Não, Deus não está com raiva de você. Toda a ira de Deus foi lá na cruz. Hoje só tem amor derramado sobre a sua vida. Mas o falso ensino está aí. Então, de Cristo a Cristo, o falso ensino está acontecendo. Capítulo 6, verso 3. Verso de número 3. Pode acompanhando na sequência. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo. Agora que cor que é o cavalo? Que cor que era o primeiro? Branco. Agora esse é vermelho. E o seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Esse cavalo vermelho aqui também está correndo. Desde quando Jesus subiu, esse cavalo está na parada. É a guerra. Algum momento você olhou no jornal e faltou notícia de guerra? Agora tem guerra? Tem. Nunca deixou de ter guerra. Guerras sempre vão acontecer. Por quê? Preste atenção, isso é um espírito. Tem um espírito que é o falso ensino. Tem um espírito que é o espírito da guerra. Não vai parar de ter guerra e rumores de guerra. Esse cavalo aqui ainda está na corrida. Terceiro,
selo, terceiro cavalo. Verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto. Que cor que é o cavalo agora? Que cor que é o primeiro? Que cor que é o segundo? E o terceiro? Cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz, como uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Isso aqui é a fome. Está falando de caristia, de coisa cara. Então, primeiro cavalo é o cavalo branco, é o falso ensino do evangelho. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra. Mas aí, terceiro cavalo é o cavalo preto, que simboliza a fome. Em algum momento você ficou sabendo que acabou a fome no mundo? Não, o povo está aí preocupado com o coronavírus, mas quer matar mais do que a fome? Ou você acha que a fome não mata? Mata. Está todo mundo preocupado com a Europa, porque a Europa tem dinheiro. Mas quem está preocupado com a África? Porque lá morre criança todo dia. O corona nem ataca a criança. Mas a fome está lá, matando todo mundo. Ninguém preocupa com a fome, mas preocupa com o coronavírus, porque estão preocupados só com o nosso bem-estar. Não estou falando que você não tem que preocupar. Claro que tem. Mas eu estou dizendo, a fome nunca deixou. Desde Cristo até Cristo vai ter o cavalo preto andando e trazendo fome. Quarto selo e quarto cavalo é o último, que eu vou estudar hoje com você. Verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, houve uma voz do quarto ser vivente, dizendo: vem. Olhei e eis um cavalo, que cor? Qual que era o primeiro? Segundo? Terceiro? E o quarto? E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Essa morte aqui é uma morte através de pandemias. É o cavalo da morte. Isso aqui é a morte por peste, pestilência, pandemias, coronavírus. É um espírito. Assim como o espírito da morte passou no Egito e começou a matar muita gente, isso aqui é um espírito. Isso aqui não é simplesmente um vírus. Eu vou falar algo para você. Pandemias têm sido comum. Na Idade Média aconteceu a peste negra. Matou 1/3 dos europeus. 1/3 dos europeus. Em 1917 teve a gripe chamada gripe espanhola. Matou mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão. E a dengue? Mata ou não mata? Muito mais do que o coronavírus. E a dengue está aí, nem sei desde que ano. Nós já até acostumamos com o bichinho. Acostumou com a dengue. 2009 para 2010 teve a gripe H1. Não teve? Peste. 2014, chikungunya. Lembra do chikungunya? Alguém pegou o chikungunya aí? 2015, Zika vírus. Tudo do inferno. O trem vai saindo do inferno e vai vindo. Agora um tal de coronavírus que vem. São pragas, pestes. Para quê? Para matar. O objetivo é matar. Agora preste atenção aqui, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o primeiro cavalo é o cavalo branco, simboliza o falso ensino. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, simboliza a guerra. Terceiro cavalo é o cavalo preto, simboliza a fome. Quarto cavalo é o cavalo amarelo, simboliza o quê? A morte. Mas aí na morte a Bíblia faz um parêntese. Diz que o inferno vem atrás, colhendo os frutos da morte. Então nós vamos ler o último texto. Lucas 16.
verso 19. Porque nós precisamos orar agora no final. Porque todas essas pragas e todos esses cavalos que estão correndo têm o objetivo de matar. Mas o inferno vem atrás colhendo, como uma colheitadeira, vem atrás colhendo os frutos. Lucas capítulo 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Esse homem aqui era rico, mas a Bíblia não quer mostrar que é contra a riqueza. O rico aqui, ele quer viver sem Deus. Os irmãos estão me entendendo? Quem está aqui comigo, diga aleluia. Aí o verso 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-se as úlceras. Ele está falando dois opostos, um pobre e um rico. Pobre é aquele que busca em Deus, rico é aquele que vive sem Deus. É possível ter alguém que tem dinheiro e é pobre, é possível ter alguém pobre que é pobre, e é possível ter alguém rico que é rico, e é possível ter alguém que é pobre que é rico. Ai, ficou doido agora. Ele tem dinheiro, mas o espírito é para o Senhor, ele quer o Senhor. O outro pode não ter dinheiro, mas também não quer Deus. Entende? Verso 21, verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Eu falei para você que o último cavalo é o cavalo amarelo, é o cavalo da morte. Então aqui também os dois morreram. O inferno vem colhendo. Verso 23. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Preste atenção. Todos que morrem, o alvo de toda pestilência é matar. Todos que morrem não ficam na inércia. Ninguém fica dormindo. A Bíblia diz que não podemos ser ignorantes com os que dormem. Dormem para nós. O que Jesus falou para o ladrão que estava ao lado da cruz? Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Onde que é o paraíso? No inferno. A palavra inferno é traduzida por Hades. Repita comigo, Hades. Hades é um lugar que tem dois ambientes. Quantos ambientes? Um lugar chama seio de Abraão, ou paraíso. O outro chama lugar de tormento. Tudo isso é o Hades. A palavra traduzida é feia. Aí você fala que um crente vai para o inferno, está ruim, né? Então você fala, ele vai para o seio de Abraão, ele vai para o paraíso. Mas é o mesmo lugar. São dois ambientes separados por um abismo. Preste atenção agora. O espírito vem matando. E o inferno vem atrás colhendo. Uma colheitadeira atrás colhendo os frutos. Entende? Quem morreu com Cristo vai para o paraíso, para o seio de Abraão. Quem morreu sem Cristo vai para o lugar de tormento. Só que lá, preste atenção no que eu estou te dizendo agora, não tem arrependimento, não tem tempo mais. Aí o sujeito falou: Pai Abraão, tem misericórdia, pede Lázaro para colocar um pouquinho de água aí e pôr na minha língua. Tem gente que fala assim: pastor, vai para o inferno o quê? O corpo, a alma ou o espírito? Pergunta para o seu vizinho, qual que vai? Ele estava lá em corpo, sim ou não? Ele falou: põe um pouquinho de água na ponta do meu dedo, na minha ponta da minha língua. Então estava. Ele lembrou. Então a alma estava lá também. E o espírito não precisa nem falar, né? Então ele está lá, corpo, alma e espírito. Continua para encerrar.
Respondeu Abraão, não tem. Verso 27. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes a minha... Não, então também não. 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que é isso? Isso é o seguinte, momento de arrependimento é quando? É agora. É agora. Esse é o momento. Nós vivemos um tempo, preste muita atenção agora. Você está muito preocupado com a sua vida. Você está preocupado com o seu salário. Você está preocupado com a sua saúde. Mas eu quero dizer algo para você. Se você morrer hoje, você está no seio de Abraão. Mas eu quero te perguntar a sua família. Eu quero te perguntar os que estão na sua casa. Eu quero te perguntar aqueles que trabalham com você. Eu quero te perguntar quem vive ao seu lado. Preste atenção no que eu estou dizendo. Muitos de nós estamos acomodados. Está muito bem, está muito ótimo. Você trabalha, tem seu dinheiro, tem seus negócios, está preocupado com ele, é uma bênção, sua vida. Eu estou perguntando, é quem vive, trabalha com você e não tem Jesus no coração. É quem está lá no seu trabalho com você e se morrer hoje, vai para o lugar de tormento. Porque a Bíblia diz que o inferno um dia vai ser jogado no lago de fogo. Eu não sei onde é isso. Eu sei que a terra, o miolo da terra é... Cientista aí. Lava. Eu sei que o sol é um lago de fogo também. Eu não sei onde é. Eu sei de algo. A Bíblia diz que no final os últimos inimigos serão vencidos. A morte, o diabo e o inferno e o falso profeta vão ser jogados no lago de fogo. Mas hoje existe um inferno. Entende? Queira você acreditar ou não. Ele existe. E tem um lugar que crente vai. E tem um lugar que quem não tem Jesus vai. E o momento de arrepender é agora. Não tem outro momento. Depois que morre não tem jeito mais. O tempo é hoje. Eu sinto que esse ambiente que nós estamos vivendo de coronavírus, de zika vírus, de chikungunya, de H1, de tantas outras pestes que vão aparecer, essa não é a primeira e não é a última. Vai vir muitas outras e muitas mais fortes para matar. Matar. O cenário apocalíptico, depois nós vamos ver as trombetas, é de matar 1/3 dos homens da terra. 1/3 vai morrer. Entende o que eu estou dizendo? A morte sempre existiu e vai existir. Com maior intensidade e menos intensidade. O problema é o que vem depois da morte. Quem que vai colher? Preste atenção no que eu estou dizendo. Nós não cremos em aniquilação eterna. Não cremos que no final das coisas a pessoa vai morrer e acabou. Não. A Bíblia mostra claramente que a eternidade é para todos. Com Cristo ou sem Cristo. A pergunta não é se você vai viver eternamente ou não. A pergunta é com quem ou onde você vai viver a eternidade. Então, às vezes, está muito bom a sua vida. Mas em nós pesa um encargo no coração. De salvar aqueles que estão próximos de nós. A história diz, pastor Elias Dantas, doutor Elias Dantas, que ele é doutor em missiologia. Pode ficar de pé onde você está, nós vamos encerrar. Doutor Elias Dantas é doutor em missiologia. Ele já esteve aqui conosco. E ele falou algo. Que os tempos de perseguição, de pestilência, pandemia, são os tempos que as igrejas mais enchem depois. Porque todo mundo é assolado de medo. Já viu? Um monte de crente que poderia estar aqui, sabe por que eles não estão? Medo.
Tem gente que correu no supermercado para comprar um monte de coisa para guardar em casa. Eu pensando em quê? Será que ele pensa que o mundo vai acabar? Eu vi uma reportagem, uma pessoa foi lá, comprou não sei quantos rolos de papel higiênico. Eu fico pensando, por que o papel higiênico? Será que ela acha que vai morrer de desinteria? As pessoas estão com medo. Com medo. Agora pensa comigo, a pessoa está com medo de um coronavírus. Eu espero que você não fique na grande tribulação. Eu não sei se domingo que vem dá para a gente entrar nisso. Mas eu vou te falar. Vai ser muito difícil. Vai precisar de ajuda. Apocalipse 12 diz que a igreja tem que fugir e pedir ajuda às asas da grande águia. Porque se não tiver ajuda vai morrer. Não tem como. A Bíblia diz que os que vão reinar com Cristo durante o período da grande tribulação vão perder a cabeça. É só pela morte. Esse é o cenário da grande tribulação. Mas olha o cenário que nós estamos vivendo hoje. Um coronavírus afeta o mundo inteiro. Entende o que eu estou dizendo? Porque todo mundo com medo. Medo de quê? De morrer. Qual que é o medo? Morrer. Você não tem medo de quebrar, seu medo é de morrer. Você não tem medo de pegar o vírus, você tem medo de pegar o vírus e morrer. Eu vou falar algo para você. Jesus está às portas. Mas Jesus vem para quem? O arrebatamento é para quem? Tantos quantos amam a sua vinda. Sabe por que você está aqui hoje? Você saiu da sua casa e veio para cá hoje, no meio desse inferno todo aí, que nem não sabemos o que isso vai virar. É porque você ama o Senhor. Entende? Você ama a vinda do Senhor. Eu estava em casa, estudando e pensando, Senhor, vem logo para acabar com essa bagunça. Problema, eu vou te dizer o que é. Me dá mais um minutinho aí. Olha para mim. Eu vou te falar qual que é o problema. Você não ora para Jesus vir. Porque na hora que você vai orar, você lembra, ai, minha empresa, eu não casei ainda. Espera eu formar. Espera eu casar com a Maria. Desfrutar um pouquinho. Deixa eu ganhar dinheiro primeiro. Deixa eu realizar meu sonho primeiro. Porque você acha que essas coisas são boas. Deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para mim e para você naquele dia. Você acha que isso aqui é bom? Você acha que viajar é bom? Você acha que comer bem é bom? Você acha que ver coisas é boa? Você não sabe o que te espera no céu, meu querido. A Bíblia diz que mar, você ama ir para a praia, lá não tem mar. E nem vai precisar dele, lá nem sol tem, porque a própria luz do Senhor brilhará no nosso meio. Lá ninguém vai chorar porque alguém morreu, ninguém vai chorar porque foi traído, não, porque o Senhor, diz a Bíblia, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas o Senhor virá para aqueles que amam a sua vinda. Eu não posso pedir você para pegar na mão do seu irmão, mas eu queria que você levantasse as suas mãos para o céu.